Oi, esse é o Quarta Capa, o podcast da editora Todavia. Eu sou o Ricardo Terto. Você está ouvindo um episódio da temporada Escrever é Muito Perigoso. Nela, estou conversando com autores e autoras da Todavia sobre seus processos criativos. Se você está começando por aqui, confere no nosso feed os episódios anteriores, porque já tem muita coisa boa para você emendar na sua escuta. A conversa de hoje é com Isabela Figueiredo, uma autora que se vê como uma observadora em que tudo na vida lhe interessa. Nascida em Moçambique, de nacionalidade portuguesa, seu novo livro, Um Cão no Meio do Caminho, é semifinalista do Prêmio Oceanos em 2023. Trata-se do seu terceiro romance. O primeiro foi Caderno de Memórias Coloniais e o segundo, A Gorda, todos lançados no Brasil pela Todavia. Mas enquanto os dois primeiros tinham uma ligação mais particular com a história da escritora, Um Cão no Meio do Caminho traz uma trajetória sobre encontros, escolhas e busca por conexão que circundam temas como a nossa ligação com os animais, o meio ambiente, o consumismo e a solidão. José Viriato, protagonista do livro, é um homem que decidiu não comer mais carne e vive na periferia de Lisboa, numa vida pacata, apenas com a companhia dos seus cães, até que a chegada de uma vizinha discreta, apelidada pelos demais moradores como Matadora, vai transformar seus mundos para sempre. É uma história delicada, humana, afetiva e que nos faz refletir sobre como construímos ou desperdiçamos afetos. A Isabela vai contar detalhes de como foram as escolhas que ela tomou para esse livro, escrito ao longo de 5 anos, como surgiram temas como lixo, como a sua paixão particular por cães ajudou a compor a motivação da história e como a música faz parte do seu processo criativo, entre outras coisas. A gente já vai dar esse passeio com a Isabela e os seus cães, mas antes aproveita que tá aí. E se ainda não segue o Quarta Capa nas plataformas, faça isso já para receber a notificação de novos episódios. Se você já gosta do que anda ouvido por aqui, compartilhe o programa aí nas suas redes sociais, que ajuda demais na nossa visibilidade. Outra coisa que vale muito é nos dar 5 estrelas se estiver escutando a gente no Spotify ou na Apple. Isso contribui para que o programa seja descoberto por mais pessoas. E por falar em descobertas, vamos para ela que está sempre descobrindo alguma coisa nova no mundo, Isabela Figueiredo. Obrigado por aceitar participar do Quarta Capa. Muito obrigada pelo vosso convite para ter a oportunidade de falar com os leitores. Isabela, para a gente começar, vamos por um caminho mais clichê, mas sempre importante. Como é que foram seus primeiros contatos com a literatura? O primeiro contacto com a literatura foi com os livros que o meu pai guardava na sua mesa de cabeceira quando eu ainda não sabia ler, e eu tirava esses livros da mesa de cabeceira, da parte de baixo da mesa de cabeceira do meu pai, e folheava os livros sem perceber, sem saber ler ainda, mas com uma grande curiosidade de aprender a ler, até porque alguns livros tinham imagens, ilustrações, e eu efabulava a partir dessas ilustrações sobre o que seria a história. Portanto, esse é o meu primeiro contacto, quando ainda nem sequer sei ler. E aí, a partir do momento que você já começa a ter um contato assim mais profundo com a literatura, que tipo de coisas que você lia assim, que te chamou a atenção? Olha, eu não sou originária de uma família de intelectuais. A minha família era de operários. O meu pai era técnico, a minha mãe tinha sido operária, então eu não tive em casa nunca alguém que pudesse guiar-me no sentido de ler os melhores livros. Eu li tudo. Eu li tudo o que me aparecia à frente, na biblioteca itinerante que parava junto à minha casa. Eu ia lá, escolhia os livros pela capa, ou pelo título, ou porque abria e gostava de uma ilustração, ou porque as outras meninas e os outros meninos também me tinham dito que aquele livro era muito bonito. E esse caminho, eu acho que foi um caminho perfeito, sabe? Porque não houve nunca nenhuma pressão dos adultos para ler alguma coisa mais complexa, mais canónica, mais didática. Não. Eu fui lendo livros de acordo com a minha idade, li muita coisa que hoje em dia considero ilegível, no início da adolescência, por exemplo, li livros que eu hoje considero baixa literatura, mas que foram importantes na construção da minha identidade. E é um percurso bonito, é um percurso bonito.
Sim, claro. Eu também tive uma trajetória parecida com a sua, assim, também me tornei escritor e os meus pais não são intelectuais, né? Então também eu tô me vendo, assim, escolhendo livros pela capa, me lembro muito disso. É muito legal, né, esse processo. Sim, sim. E teve também encontros que marcaram muito, né? E dessa trajetória, desse caminho entre a leitura e eu estou lendo, mas eu quero produzir também. Como é que foi isso, assim? No começo você já sentiu vontade de começar a escrever? Começava a escrever por conta própria alguns contos? Ou foi bem mais tarde na sua vida que isso aconteceu? Não, não, logo muito nova, muito jovem, com 11 ou 12 anos, claro que eu comecei a escrever nos meus cadernos poemas, pequenos textos, mas esse desejo de ser escritora era, enfim, eu acho que não, eu não sabia como concretizá-lo. Achava uma coisa muito distante, se calhar impossível. Não dei muita importância a essa brincadeira que eu fazia, que era escrever o poema ou o texto. Não dei muita importância. Até que depois eu fui sendo muito boa aluna sempre nas aulas de português. A aula de português é a língua e literatura, não é? Eu era muito boa aluna. E no final da juventude, eu descobri um suplemento literário de um jornal português para jovens e eu comecei lendo aqueles textos e percebi que eu conseguia escrever igual ou melhor. E mandei então, comecei a mandar textos para esse suplemento e comecei a ser premiada todas as semanas, o que me deu a mim uma grande autoestima. E foi aí que começou a ideia de que poderia ser escritora, já com 19 anos. Bom, ótimo, então, que teve esses retornos positivos logo no começo, assim, né? Que é tão assustador, às vezes, expor os primeiros textos, né? Às vezes dá um frio na barriga. E aí, então, dando um pequeno salto aqui que a gente está falando, está gravando essa entrevista algumas semanas depois do lançamento no Brasil do seu novo livro, Um Cão no Meio do Caminho. A gente está falando sobre essa coisa do tempo, de ter o seu próprio tempo para descobrir a literatura e, curiosamente, o tempo, na leitura que eu fiz, parece ser um elemento importante desse livro, né, do Um Cão no Meio do Caminho. Tanto o tempo histórico, né, como o contexto de eventos sociais, me chamou a atenção que tem ali logo no começo e ao longo do livro referências a eventos políticos que também aconteceram no Brasil, né? É o tempo particular das memórias, das inquietações, o tempo bucólico, né, do cotidiano. Essas dimensões do tempo eram uma coisa que você tinha em mente, assim, na hora que você escreveu o livro, você pensou em articular um pouco sobre a questão do tempo, das dimensões do tempo? Eu penso que o tempo é o mais difícil de trabalhar num romance. É muito difícil estruturar a questão do tempo. Como andar para trás, como fazer uma analepse, como avançar no tempo, como fazer uma prolepse, como conseguir que o leitor não se perca, não fique perdido no meio dos nossos avanços e recuos. Portanto, referências históricas, referências temporais, como a eleição de Bolsonaro, logo no início, permitem que o leitor se situe numa época, logo ali. E a partir dessa localização numa época, eu já posso andar para trás e para a frente no tempo, não é? Eu já posso fazer essas edições temporais sem o leitor se perder. É muito importante o trabalho de tempo no livro, porque eu não quero escrever de forma cronológica. O leitor muitas vezes espera que a história da personagem comece quando ela é criança e termine quando ela casa ou quando ela morre. Não, não é assim que a literatura, que a ficção funciona, nem o cinema. Aliás, eu gosto muito da forma como o Tarantino edita os filmes, porque o Tarantino tem uma forma completamente caótica de trabalhar o tempo e nós também não nos perdemos. E aí a gente vai disso para uma história que muito particular, muito sobre a vida das pessoas, muito sobre aquele ambiente, assim. Nesse livro tem uma figura misteriosa que é apresentada aos poucos, não só ela, né? Os lugares, os demais personagens, inclusive o narrador. Tem um capítulo chamado O que se diz e o que fica por dizer. Eu achei muito legal, porque isso para mim pode ter muito a ver com a literatura. Qual que é a importância para você de deixar lacunas nos seus textos? Nunca deixamos lacunas porque os leitores vão preenchê-las com a sua imaginação. Por isso, sim, penso nisso, penso muitas vezes nisso. Há aqui uma lacuna, há aqui coisas não explicadas, mas elas são também curiosidade para mim, também são misteriosas para mim. Por exemplo, relativamente à personagem da Matadora, e eu penso que você estará a pensar nela, essa personagem é uma personagem que tem imensas lacunas na explicação da sua personalidade. E para mim ela continua a ser um mistério.
Eu não sei se não regressarei no futuro a essa personagem, se não irei explorar o seu passado e tentar compreender porque é que ela é tão complexa, tão rica e tão carente. Mas a lacuna é importante para o leitor precisa de completar o livro, tem uma intervenção criativa no livro também. Mas como é que é esse processo de conhecer os personagens ou quanto você tem de pronto deles quando começa a escrever? Você vai descobrindo os personagens conforme escreve? Ou você prefere ter tudo pronto antes de começar a escrever? Não, eu não quero ter tudo pronto antes de começar a escrever. Eu quero ter uma ideia sobre a personagem principal, sobre o espaço e o tempo, mas devo dizer-lhe que em relação ao meu próximo livro, eu tenho a personagem principal, tenho o espaço e o tempo, tenho a ideia, sei o que é que quero que esta personagem faça, com quem é que ela vai interagir. Já tenho cerca de 70 páginas desse livro escrito, mas o que vai acontecer a partir de agora eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer a partir de agora. Sei quais são as personagens que vão entrar a seguir, mas ainda não escrevi, portanto é tudo na minha cabeça. Eu vou pensando, a minha cabeça vai a conduzir o automóvel e vai a pensar, enfim, a especular sobre que hipóteses é que aquela personagem tem de se tornar uma outra coisa. Não escrevo, agora estou numa fase em que não escrevo nada. Guardo tudo na minha cabeça como se fosse um computador, e é um excelente computador. E quando chega à altura de escrever, então sim, eu tenho tudo lá guardado, está tudo congelado, e a memória do que eu fui pensando enquanto estava a lavar a louça ou enquanto estava a conduzir o meu carro vai surgindo e vai ser escrito. Mas o meu processo é bastante caótico, porque eu sei que algumas pessoas fazem esquema, não é? Fazem esquema com as personagens, mas não, eu não. Eu gosto muito de ser conduzida pela própria história. A gente já volta depois desse recado. Tá, eu quero fazer a mão contigo. Hã? Qual mão? A mão de vender maconha. Ué, por quê? A Angélica tá grávida. Algo, talvez o fato de a notícia ter sido dada de maneira tão lacônica e insossa, desprovida de entusiasmo ou pesar, algo deixou Pedro meio confuso. Ele ficou sem saber se devia felicitar o amigo ou prestar-lhe condolências. Inseguro, arriscou sorrir. Porra! Parabéns, meu bruxo. Mas tinha feito a escolha errada. Ah, parabéns é um caralho! Impacientou-se Marx, fazendo o outro prontamente guardar os dentes. Parabéns pelo quê? Eu vou comer o pão que o diabo amassou por causa dessa criança? Se ela nascer, claro. Vocês estão pensando em abortar? Bom, na minha opinião, é o melhor a fazer. Mas eu não disse isso pra Angélica. Na real, a gente brigou feio hoje. E durante um bom tempo eu não vou querer puxar algum tipo de assunto capaz de fazer a gente ficar se matando de novo. Narrado pelo próprio autor, o audiolivro de Os Supridores está disponível na Kobo, Google Play, Esquilo e Audible. Ouça boas histórias. Essa imagem inicial, assim, esse vulto inicial das personagens, é baseado em alguém que você conhece, ou pessoas que você conheceu, alguma coisa, uma notícia que você leu, alguma coisa assim, ou é realmente da imaginação total, né? Não, vem do real, sim. Eu estou completamente exposta ao mundo, àquilo que leio no jornal, que vejo na televisão, às pessoas que passam na rua, que conversam comigo ou que não conversam comigo e que eu observo. E é esse conhecimento da realidade, que me leva depois a ter a curiosidade de explorar um assunto. Por exemplo, a ideia das pessoas que são catadores do lixo. Uma personagem deste livro é catador de lixo. Essas personagens são, em Portugal, essas pessoas são muito alvo de rejeição, não é? Mal vistas. E eu vejo essas pessoas e, claro, que sinto uma enorme curiosidade relativamente a quem são elas. Quem são essas pessoas? Porque eu não sou diferente do catador do lixo. Eu e o catador do lixo somos a mesma pessoa, somos o mesmo ser humano que nasceu perfeito e com todas as oportunidades à partida. Então eu tenho muita curiosidade sobre a diferença, sobre aquilo que não é igual a mim, percebe? Ouça, eu acho que é evidente que o Tolkien, quando escreveu O Senhor dos Anéis, teve de inventar muito, mas também é verdade que ele tem de ter tido
teria de ter tido um grande conhecimento sobre todo o mundo antigo, sobre esoterismo, sobre uma ideia de sagrado céltica, na qual ele se inspirou. E sabe que eu acho que o ser humano, ao longo da sua evolução, se manteve essencialmente o mesmo em alma. Nós fomos evoluindo, criando tecnologia, criando saber, não é? Conhecimento, objetos, mas as nossas pulsões básicas emocionais, eu penso que elas se mantêm muito inalteradas desde o início dos tempos até agora. Então, a violência de hoje não será o impulso violento, por exemplo, ou o impulso afetuoso, provavelmente não terá mudado muito desde o início dos tempos até agora. Mas, obviamente, que o que eu estou a dizer pode ser questionado. É apenas enfim, uma ideia que eu tenho. É muito, muito legal você ter trazido o personagem que é coletor, né, recoletor, aqui no Brasil catador, a gente chama. É interessante que eu tinha separado uma pergunta sobre ele, porque achei, primeiro, né, ele tem um olhar muito precioso, né? É quase como se fosse uma arqueologia, assim, ele tem um olhar carinhoso e tem umas reflexões muito interessantes sobre o lixo. Isso de que o lixo de hoje tem muito mais qualidade, entre aspas, né, do que o lixo do passado, porque hoje as pessoas descartam as coisas, podendo ser usadas, né, coisas boas. Eu achei isso incrível. O olhar dele é muito interessante. Era isso que eu ia te perguntar, né, especificamente sobre essa figura, essa questão do lixo, e que eu acho que é isso, tem muita ligação com os nossos tempos, né? Não só com os nossos tempos, mas especificamente com os nossos tempos, o que a gente descarta e as coisas que a gente tá falando de mudanças climáticas e tudo mais, acho que tudo está relacionado. Foi só um assunto que você sentiu necessidade agora de contar? Ou teve algum tipo de evento, de situação, de encontro na rua, de alguma coisa especificamente que te trouxe para essa questão do lixo? E se isso estava desde o começo também? O lixo chegou no meio. O lixo chegou no meio, porque eu vou explicar porquê. Eu queria escrever muito sobre a questão animal, sobre a questão da ética animal. No entanto, eu não queria fazer ativismo no livro, ou seja, eu quero que haja uma tese subjacente de ética animal vegana, mas eu não quero esmagar a cabeça do leitor com essa questão. Essa questão tem que estar subjacente, mas não ser demasiado pesada. E o que eu pensei foi: eu quero que este homem, este, este rapaz, que tanto gosta dos animais, não seja uma pessoa escravizada pela engrenagem, pelo sistema neoliberal, pelo capitalismo. Então, como é que eu vou fazer para ele conseguir viver sem ser um escravo do trabalho? E aí fui chegando à questão do lixo, olhando para o meu bairro lá na cidade. Eu agora estou numa casa no Alentejo, que é no campo, mas eu tenho uma outra casa na cidade. Então, na cidade, no meio urbano, o lugar onde as pessoas depositam o lixo está sempre rodeado de objetos que as pessoas já não querem. Eu dou-lhe um exemplo: objetos decorativos, mobiliário, eletrodomésticos, livros que as pessoas já não querem, CDs de música, DVDs, tudo o que as pessoas já não querem vão pôr junto ao lixo. E eu fico fascinada a olhar para o que as pessoas deitam fora. E muitas vezes só não levo para casa, porque não tenho força. Ainda a semana passada eu vi um armário no lixo de madeira lindíssimo. Eu fiquei olhando para aquele armário e pensando: como é possível deitarem isto fora? Isto está em perfeito estado. No fundo, este meu sentido de aproveitamento acabou por também dar conteúdo a essa personagem, porque eu fico perplexa com a quantidade e a qualidade das coisas que são deitadas fora. E também tenho visto, ao longo do tempo, que há diferentes tipos de catadores de lixo. Há uns que procuram metal, outros procuram os objetos decorativos, outros procuram coisas concretas, eletrodomésticos para recuperar. E são diferentes tipos de pessoas, de todas as etnias, de todas as idades e géneros, que a diversas horas do dia se aproximam dessa zona onde eles sabem que vão estar os resíduos da sociedade de consumo e que vão aproveitar esses resíduos. E a sociedade de consumo hoje em dia
os restos da sociedade de consumo, estes restos desperdiçados, permitem que muitas pessoas vivam, que muitas pessoas sobrevivam, consigam ter algum rendimento ao final da semana e ao final do mês para comer. Isto é uma coisa que me interpela, este assunto interpela-me. E eu quero também levar aos outros aquilo que me interpela, porque eu penso que se me interpela a mim, os outros vão ter interesse também. Perfeito. Tem uma frase assim que ele fala sobre a ideia de que o lixo, além de tudo, ele não tem direitos, né? A partir do momento que ele tá ali, ele tá nesse universo fora da coisa do direito autoral, de tudo. Completamente. O lixo é um objeto abandonado. Ao ser deitado fora, o proprietário desistiu da sua posse. Portanto, o objeto está livre para ser de novo apropriado. E é o que ele faz. Ele apropria-se dos objetos, dá-lhes uma nova vida, limpa, recicla, põe bonito e vende na Feira da Ladra. Não sei como vocês dizem no Brasil, nós em Portugal dizemos Feira da Ladra. Você falou que essa história do lixo chegou no meio, você queria falar sobre a questão da ética animal e a relação entre o homem e os animais, o ambiente, os espaços. Na verdade, esse livro também, para mim, ele fala muito sobre essas relações, né? Então, tem as conversas entre o narrador e a sua vizinha, né, a personagem matadora, que tem esse incidente trágico no passado e que as pessoas da região olham para ela com uma certa ironia, desprezo, enfim. E, curiosamente, eu achei interessante que esse narrador que tem um olhar precioso para coisas que foram descartadas ou que estão quebradas, é ele que tem um olhar diferente sobre ela, sobre essa personagem que também pode ser essa figura quebrada, né? Essas conexões humanas, e não só humanas, né, mas do homem com o ambiente que ele vive, é um tema que está pairando muito, eu acho, nesse mundo pós-Covid, né? Pós-Covid, entre aspas. Mas algo te influenciou a construir uma história sobre esses encontros e relações específicos? Em um determinado momento do livro tem essa frase aí, né, de que nada entra no seu caminho por acaso. Esse era também um tema importante para você? A vida é um tema importante para mim. Então, os encontros que são quase sempre ocasionais, pensemos como é que o nosso melhor amigo entrou na nossa vida. Se calhar de uma forma muito impensada, não é? Eu acho isso maravilhoso. Como é que uma pessoa entra na nossa vida? Fruto de um acaso. Fascina-me é pensar na forma como cada um dos meus amigos entrou na minha vida. Porque os amigos não são família. Tem de acontecer algo. Tem de acontecer um encontro que pode ser muito bizarro até. Claro que isso é fascinante. E é interessante como a gente faz esse ciclo, né? Porque esses encontros, de certa forma, também tem uma relação com o que a gente falou no começo, de como foi seu encontro com os livros. Às vezes era uma coisa que acontecia por um acaso, pela capa, às vezes o livro podia ser bom ou ruim. Mas o acaso tem um papel muito importante no nosso percurso de vida, e eu acho que o nosso percurso de vida é muito guiado mais pelo acaso do que pelo plano. Nós fazemos muitos planos e tudo bem, temos objetivos, mas o acaso muitas vezes altera os planos. E quando o acaso altera os planos, é muito interessante, porque somos levados para caminhos inesperados e às vezes bons, também maus, mas muitas vezes bons. O que eu chamo a atenção também é porque, além do acaso, tem a questão do olhar desse narrador para essa vizinha, né? Quer dizer, o acaso surge, mas se você não tem, por exemplo, um olhar delicado ou está prestando atenção naquilo que está acontecendo, aquilo pode simplesmente passar. Essa reflexão sobre a importância da gente olhar de novo para as coisas, para as vidas, para o vizinho, para o que está acontecendo na nossa rua, para as coisas que estão acontecendo ao mundo ao nosso redor, que a gente está assim, né? Às vezes, eu, por exemplo, ao ler, me senti provocado a isso. Vamos olhar de novo as coisas que estão ao nosso redor, que às vezes esse acaso já aconteceu. Bem, você sabe, eu sou uma observadora quase profissional. Profissional não é a palavra correta, mas sou uma observadora por hábito. Eu gosto de ver os outros, gosto de ver as coisas, observo com muita atenção tudo, até uma folha de árvore caída, eu olho com muita atenção. Tudo é motivo de interesse para mim. Então, para mim, é espantoso que as pessoas não reparem, não olhem, não pensem, não especulem, porque eu faço. Em relação à personagem principal do livro, José Viriato, ele é um homem bastante solitário. Não é uma solidão negativa, porque ele vive bastante feliz, ele vive com uma felicidade serena, mas
É evidente que o aparecimento de uma vizinha ao lado que vem também viver sozinha, que traz imensos caixotes, suscita a curiosidade daquele homem. E é evidente que ela também vai ter curiosidade relativamente àquele vizinho que anda ao lixo. Parece-me a mim que é verosímil isto acontecer. O que é inverosímil para mim é nós não termos curiosidade sobre um vizinho novo. Não ter curiosidade sobre um vizinho novo é que me parece um bocado estranho. Portanto, sim, quer dizer, eles são duas personagens, para além do mais, eles são duas personagens solitárias, sozinhas, e sabe que a solidão e a observação estão muito relacionadas. Uma pessoa sozinha observa com muita acuidade o que está ao seu redor, enquanto se você, enquanto pai ou mãe, estiver rodeado por quatro filhos, você está a dar atenção aos seus filhos e preocupado com eles e não olha para mais nada, não é? Está ali com a sua atenção focada nos seus filhos. Mas se você não tem, se você está sozinho, você olha para fora, você olha para o mundo. Retomando uma coisa que a gente comentou no meio aí do nosso papo sobre o processo criativo, você falou que era mais caótico. O livro abre com uma lista de músicas. Tem uma lista chamada Som Ambiente. E algumas dessas músicas, os leitores brasileiros, né, vão reconhecer bastante, porque tem ali alguns nomes conhecidos, né, da música popular brasileira. E eu queria saber se essas músicas, elas também te acompanham, se elas de fato te acompanharam no processo de escrita, tá? Dentro do seu processo tem isso de ficar ouvindo uma playlist. Sim, normalmente, quando eu começo a pensar num livro, eu começo também a procurar, o meu processo de criação, eu começo a procurar também músicas. Começo a procurar músicas que têm a ver com aquele tema, que têm a energia que eu quero, porque a música transmite-me energia, uma determinada energia, um mood. E esse mood vai influenciar-me depois, do ponto de vista criativo. Normalmente eu começo sempre a escrever com a música e devo dizer-lhe que no caso deste livro, Um Cão no Meio do Caminho, a música que eu punha sempre no início do livro, é a que está no final. No final da lista há uma música do David Lynch e Licky Lee, I'm Waiting Here, e essa música era sempre aquela que eu punha quando começava a escrever. Ligava ao computador e essa música iniciava. Ia ouvindo a minha playlist, mas às vezes preciso de me concentrar muito. Quando preciso de me concentrar muito, então a música sai. Mas há momentos em que eu sou arrebatada pela música. Eu vou com a música e sigo o ritmo da música e a energia da música. Também uso a música como forma de investigação, pois há algumas músicas que também me servem a mim para compor a personagem, para criar a personagem. A ideia da ovelha negra era importante para mim, para a personagem do José Viriato, que eu penso que a certa altura da vida se tornou uma ovelha negra. Então, eu procuro a música para me influenciar em termos de atitude, de energia, mas também para criar, para compor a personagem, para me ajudar a compor a personagem. E se você que está nos ouvindo quiser ouvir essas músicas, dá uma olhada no link para a playlist que a gente colocou na descrição do episódio e também nas redes sociais da Todavia. Isabela, como é que é para você, que é autora e que traz um pouco aí da cultura brasileira nos seus livros, como a gente falou agora das músicas, como é para você olhar um pouco desse movimento que está acontecendo não só em Portugal, mas em outros países também, de nacionalistas de extrema direita, né, que, enfim, fazem discursos xenofóbicos, há alguns enfim, dizem que os brasileiros estão destruindo a cultura portuguesa. Você que está aí acompanhando, né, no dia a dia, o que você pode comentar sobre isso? Como que você vê esse fenômeno? E ainda na questão da cultura brasileira, gostaria que você comentasse sobre o título do livro, né, que faz uma referência aí direta ao Carlos Drummond de Andrade. Então vou começar pelo final, que é pelo título Um Cão no Meio do Caminho. Bem, esse título, na verdade, o livro tinha inicialmente como título Café Colina, que é o nome do café onde a vida do José Viriato se desenrola, se vai desenrolando ao longo da história. Mas eu encontrei, já no finalzinho do livro, eu gosto muito de cães e estou sempre a tentar salvar cães
que estão em situação de maus tratos, e eu encontrei um cão que quis salvar e não consegui salvar. E eu estava falando ao telefone com uma amiga minha, estava contando para ela o que tinha sucedido, e ela disse-me: Tu já viste, na tua vida, há sempre um cão no meio do caminho. E quando ela disse esta frase, um cão no meio do caminho, eu escrevi na folha que tinha à minha frente, um cão no meio do caminho. E quando terminou o telefonema, eu olhei para aquela frase e disse: este vai ser o título. Nesse momento, claro que me lembrei do Carlos Drummond de Andrade e da pedra no meio do caminho, e fui reler o poema e pensei, bem, tem tudo a ver este obstáculo que está aqui, mas que nós vamos ter que contornar, tem tudo a ver com o personagem do José Viriato, com a sua relação com os cães, com o seu percurso de vida, com a quantidade de obstáculos que ele teve na sua vida que ultrapassar. O poema do Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta do qual eu gosto, que é uma referência para mim, para todos os portugueses. Nós estudamos Carlos Drummond de Andrade na escola, no liceu. E eu pensei, bem, este título é incrível e imediatamente fui buscar o poema do Carlos e do Drummond de Andrade e pus em epígrafe. Porque é um poema muito simples e, no entanto, essa simplicidade é uma essência, é a essência da vida. É a essência da vida, o obstáculo e o obstáculo que temos de ultrapassar até à velhice. A outra parte da pergunta, o início da pergunta, você tem nacionalistas em todo o mundo, não é? Tem nacionalistas no Brasil, tem nacionalistas em Portugal. Claro que em Portugal são menos do que no Brasil, devo dizer-lhe. Ainda não chegam para eleger presidentes. No entanto, essas pessoas, claro que têm uma visão xenófoba, não apenas em relação aos brasileiros, mas em relação a todos os estrangeiros que aqui entram. Mas hoje em dia, as principais vítimas não são os brasileiros, na verdade, de xenofobia, são os paquistaneses, os nepaleses, as pessoas que vieram dessa zona do mundo para trabalhar na agricultura em Portugal, porque em Portugal também ninguém quer trabalhar na agricultura. Então, quem é que está a fazer esse trabalho? Essas pessoas que vêm do Nepal, do Paquistão, da Índia. Agora, há sempre um fenómeno de xenofobia que é incompreensível. É completamente incompreensível. Mas o que é que eu e você podemos fazer contra estas pessoas que têm como teoria que os estrangeiros são uma ameaça? Nós não podemos fazer grande coisa a não ser não lhes dar, não fazer publicidade a esta gente, não lhes dar voz, na verdade, não lhes dar tempo de antena. Claro que eles existem, mas eu pessoalmente prefiro, obviamente, não lhes dar tempo de antena, porque eu acho que falar mal é fazer publicidade. Tem toda a razão. Há um movimento aqui até de uma certa reeducação, pelo menos aqui no Brasil, em relação a como lidar com pessoas de extrema-direita que sabem mobilizar as redes sociais dentro dessa lógica de economia de atenção. Então, de falar coisas absurdas mas de publicidade ruim, né? Eles usam as pessoas que se indignam para transmitir a mensagem. Portanto, eu não faço isso, eu ignoro. Corretíssimo. E é interessante, assim, acaba se relacionando com esse assunto, porque esse olhar atento, assim, para as coisas, que é um dos temas da ideia do livro, que a gente conversou bastante hoje, né? Tem uma expressão que se fala do olhar estrangeiro, né? Olhar estrangeiro, esse olhar curioso para tudo, esse olhar estrangeiro que a gente precisa manter mesmo quando a gente está acostumado com a vida, com o dia a dia, com a rua, com a cidade, de olhar e ter curiosidade. Quando você vai num lugar novo, você tem curiosidade sobre tudo isso. Então, olhar estrangeiro também é uma coisa muito interessante que está dentro dessa conversa que a gente está trazendo, dentro dessa literatura também, acho que amarra também os temas que a gente está trazendo aqui. Isabela, o papo é ótimo, a gente está chegando ao final, infelizmente. Nessa temporada do Quarta Capa, a gente tem como tema escrever é muito perigoso, e a gente resolveu fechar fazendo a mesma pergunta para todo mundo que vem falar com a gente, e já teve os mais variados tipos de resposta, porque é uma pergunta bem aberta, né? Então, para você, Isabela, para a gente fechar a nossa conversa, eu queria te perguntar se para você escrever é muito perigoso. Olha, eu sou uma mulher intrépida. Sim, é perigoso, mas eu vou fazê-lo. Sim, é perigoso pensar. Sim, é perigoso emitir opinião. Mas apesar de tudo, eu vou fazê-lo.
porque pensar, emitir opinião escrevendo é o sentido da minha vida. E eu tenho que dar um bom uso à vida que recebi. Portanto, eu vou continuar escrevendo perigosamente. Maravilha. Sorte de todos nós. Isabela, muito obrigado mais uma vez, aí, pela sua presença e parabéns pelo livro. Espero aí que a gente possa conversar em outras oportunidades também. Muito obrigado. Eu é que agradeço esta oportunidade de falar consigo e com os ouvintes. E terminamos aqui mais um episódio do Quarta Capa. Já que a gente falou tanto de encontro nesse bate-papo com a Isabela, não esquece que na última quarta-feira do mês vocês têm um encontro marcado com a Clara Carepoves, passando os novos lançamentos da Todavia para o mês de novembro. E mês que vem eu estou de volta com uma nova conversa. O Quarta Capa é apresentado, editado e roteirizado por mim, Ricardo Terto, que produz o programa com o apoio da Amanda Azevedo, Luli Macedo e Natália Pazini. As artes são de Mariana Neves. O Quarta Capa é uma produção da Arrebentar Central de Histórias e uma realização da editora Todavia. Obrigado pela escuta. Um abraço.